Imagina que você mora na Transilvânia e a cada dia um dos habitantes do seu vilarejo é capturado por vampiros sedentos por sangue. O que você faria para sobreviver caso um caçador casca-grossa viesse do Vaticano para mandar estacada, água benta e o que tiver pela frente na cara dessas feras? Essa é a história de Van Helsing, filme lançado em 2004 e que eu vou resumir e derrotar, dando as melhores dicas para destruir essas criaturas ou pelo menos fugir delas em segurança. Antes de tudo, já se inscreve aqui no canal e acerta o crucifixo da sua avó no botão do like. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia no final do século XIX, quando vemos o Dr. Frankenstein criando um monstro à base de muito choque e trovão. O problema é que o cara acabou usando uma matéria-prima peculiar, nesse caso partes de corpos humanos que ele não pediu permissão para pegar e simplesmente cavou o cemitério de um vilarejo local, o que, diga-se de passagem, irritou os habitantes um pouquinho. Ah não, aí não, aí ele extrapolou ali, mete a bala nele, mata esse danado! Porém, quem tava bancando esse experimento bizarro era ninguém mais, ninguém menos do que o Conde da Transilvânia, o próprio Drácula. Depois de investir a grana, o vampirinho quer o retorno de volta e fala que agora é dono do Frankenstein e que planeja usá-lo para os seus planos do mal. O dono então pede ajuda de seu assistente de laboratório, chamado Igor, mas o cara segue os passos de Judas e fala que o Drácula é quem paga o salário dele e que não vai poder ajudar. Cada cachorro que lamba sua caceta. É aí que o doutor entra pra nossa contagem de presuntos ao passar na dentita do Drácula. Só que essa trairagem acaba deixando Frankenstein furioso, já que ele considerava o doutor como se fosse seu pai e foge carregando o presunto nos braços. É aí que dá ruim, porque o monstro baqueado tá sendo perseguido pelos habitantes e pelo próprio vampirão também, o que abre o único caminho pra ele escapar, o moinho de vento. É aí que a galera do bar medieval taca fogo na palha do moinho, explodindo a parada toda e assim as chamas engolem tanto o criador quanto a criatura. Já era! Um ano depois desses acontecimentos, nós conhecemos o nosso herói, o Wolverine do multiverso, Gabriel Van Helsing. O cara é basicamente um caçador de monstros sob comando dos Cavaleiros da Ordem Sagrada, ou seja, o objetivo dele é esconder a existência de vampiros, lobisomens e até do chupacabra, já que Van Helsing tem que eliminar essas criaturas sem que o mundo tome conhecimento que elas existem. Dessa vez o caçador tá na terra do croissant e de gente mal educada, a França. Seu objetivo é capturar o Sr. Hyde, uma criatura feia pro diacho que divide o corpo com o renomado cientista inglês. O problema é que hoje é sexta-feira e é dia do monstro tomar conta do rolê, o que é bem ruim pro lado do Van Helsing, já que o danado é um serial matador de mão cheia e manda uma pobre francesa pra vala. Ao encontrar Hyde, Van Helsing explica que a igreja quer julgar sua personalidade humana, então ele dá a chance do monstro se entregar sem resistência. Você não é tão bom assim, é um fracassado. O que não é exatamente uma opção pro feião aí, que parte pra cima do caçador em mais um episódio de Trocação. Ok, eu não sei vocês, mas sair na mão com um mutante feio projetado em computador com super força e agilidade aumentada me parece uma má ideia. Pra resolver esse problema, a gente tem que considerar que Van Helsing sabia onde Hive estava se escondendo. E outra coisa que ele tinha conhecimento é que mais cedo ou mais tarde a personalidade humana iria tomar controle do corpo do monstro. Sendo assim, será que não seria mais fácil Van Helsing ter esperado pra destransformação acontecer e só depois ter prendido o cientista? É verdade. Dane-se, porque ele prefere ficar brincando de cabo de força em cima da catedral, até que a resiliência de Van Helsing leva a melhor e ele usa o contrapeso para jogar a Hyde de cima do local. Seria ótimo se a contraparte humana da criatura não quisesse aflorar agora, porque infelizmente isso acaba acontecendo e o cientista descobre que não consegue voar. Eu sei voar, tá? Eu sei voar. Notícia de última hora. Não conseguiu voar. Van Helsing então volta pro Vaticano e leva uma comida no rabicó do comandante da Ordem Sagrada, que diz pro caçador que ele precisa fazer o seu trabalho na maciota, sem muito alarde. Mesmo assim, Van Helsing recebe outra missão, nesse caso a de viajar até a Transilvânia para acabar com o Conde Drácula, um vampiro extremamente poderoso que vivia há mais de 400 anos por lá. O caçador até aceita o trabalho, mas desabafa com o velho franhudo, falando que tá cansado dessa vida e que não entende qual é a missão que Deus deu pra ele. É aí que descobrimos que Gabriel Van Helsing aparentemente é imortal, tendo vivido centenas de anos até aquele momento. O mais intrigante é que ele não se lembra do passado e apenas se recorda do momento em que foi acolhido pelo Vaticano e desde então foi treinado para ser um exímio caçador. Ele também tem um anel com um estranho símbolo cravado nele, que olha só, é a mesma marca que tá nos arquivos de Drácula, que o caçador vê como a chance de descobrir quem ele é de verdade. Nós também conhecemos o Faramir de O Senhor dos Anéis, que aqui é Carl, um frade e alívio cômico da história.
história. Por outro lado, ele é bem curioso nas artes de Breaking Bad, desenvolvendo seu próprio kit de química, que ele a propósito usa para criar armas inovadoras, justamente para que Van Helsing as use e acabe com a raça das criaturas de forma eficiente. Depois vamos usar a aminação redutiva para fazer a metanfetamina, 1,8 kg. Como essa missão vai ser de cair a bufanza da cadeira, Van Helsing acaba recrutando o próprio Carl para darem um pulo na Romênia e se livrarem do vampirão. O mais bizarro é que o caçador diz pra Carl que ele não liga se tiver que finalizar vampiros, bruxas, lobisomens, etc. Já que em sua humilde opinião, é tudo a mesma coisa. Só que tem um probleminha nisso, porque o arquivo do Vaticano tem todas as informações sobre as criaturas e principalmente as formas mais certeiras para mandá-las pro colinho do capeta. Sendo assim, Van Helsing sabia que deveria ter levado água benta, uma coleção de estacas afiadas e balas de prata derretidas de um crucifixo abençoado, o que com certeza não estava em falta no estoque da Igreja Católica. Vocês acham que ele faz isso? É claro que não, porque ele e Carl partem para a Romênia de navio, levando tudo menos o que eu acabei de falar. Enquanto isso, nós conhecemos Anna, a última mulher de uma antiga família tradicional da região, cuja missão na vida é destruir Drácula e suas criaturas, especialmente depois que o vilão comeu seu pai. Ela também tem um irmão chamado Velkan, e sabe por que eu decorei esse nome? Porque essa mulher não para de repetir o nome dele toda vez que o personagem aparece na tela. Cala a boca! A Sandy e o Júnior da Romênia estão tentando finalizar um lobisomem, só que mano, os dois sabem que o único jeito de mandar o danado pra vala é acertando uma bala de prata na fuça dele, correto? Só que o plano deles é simplesmente desastroso, porque eles reúnem os habitantes locais pra capturar a criatura, só que nenhum dos seres iluminados tem balas de prata dentro das armas. Isso não faz o menor sentido. Por algum motivo que o roteiro quis, apenas Velkan tem essa munição especial, o que é uma baita cagada, já que o bichão vai pra cima dele e derruba a pistola no chão, o que faz todo mundo se desesperar e sair correndo de medo. Anna também vira alvo da criatura e quase vira marmita se Velkan não aparecesse no último momento pra salvar a irmã e atirar no danado, porém ele acaba sendo derrubado pelo peludão no rio. Mano, resolver esse problema era tão simples. Se vocês pararem pra pensar, o próprio Velkan tava fingindo que era a isca pra atrair o lobisomem até a floresta. Sendo assim, ele poderia ter colocado a arma atrás de suas mãos e assim que o peludão aparecesse, bastava ter dado um tiro na fuça dele, mas deixa pra lá. É aí que Van Helsing e seu fiel escudeiro chegam no vilarejo às margens do castelo do Drácula, porém não são exatamente bem recebidos pela galera romena. Só me dá aqui, meu! Só me dá aqui, mano! Quem tá liderando o povão é Anna, que pergunta quem eles são. No entanto, a conversa vai ter que ficar pra outra hora, já que as esposas de Drácula aparecem na vila pra comer o almoço. Com o bife aberto, 6 moradores são arrastados pros intestinos das meretrizes do Drácula, até que elas ficam bem interessadas em provar a culinária de outro país, dessa forma colocando Van Helsing no cardápio do dia. Nessa hora não tem muito pra onde correr, já que as vampiras conseguem assumir a forma humana pra entrar nas casas. Mesmo assim, é muito melhor se esconder dentro de um armário ou debaixo da cama do que ficar correndo na área externa igual uma barata tonta, que a proposta é só o que Anna consegue fazer nessa hora. É então que a luz do sol ilumina a vila, fazendo as cunhãs vampirescas se esconderem dentro de um poço. O mais bizarro é que Van Helsing sabe que as danadas estão lá dentro, e muito bem poderia ter mandado bala nelas de sua posição privilegiada, o que obrigaria as vampirinhas a saírem do poço e consequentemente serem queimadas pelo sol. Dane-se, porque ele trata as donzelas do mal igual café com leite e espera o sol desaparecer, o que inicia o round 2 da trocação. A partir daí, Van Helsing e Anna sofrem muito mais do que eu revendo Anjos da Noite, até que o cérebro da operação, e eu tô me referindo ao Carl, diz pro caçador molhar a sua besta em água benta da capela local, o que ele faz, e no último segundo consegue mandar uma das esposas de Drácula pra vala. Isso acaba irritando as outras duas cunhãs, que preferem bater em retirada dessa batalha. É aí que Anna fala que vai vingar a sua família e mandar o Drácula e companhia pro colinho do capeta, só que o Van Helsing é um cara consciente e diz que a mulher não aguentou o sacode das cunhãs, quem dirá um combate 1x1 contra o rei dos vampiros. Que viagem é essa, velho? Ela até tenta bater o pé, mas o cara não tá afim de papo essa noite e dopa a Romena pra ela eliminar as olheiras. Ao acordar, Anna se vê cara a cara com Velkan, o irmão que ela achou que tinha perdido na trocação contra o lobisomem. No entanto, ele diz que precisa ser rápido, já que conseguiu escapar do castelo do Drácula pra caguetar o plano do conde. O problema é que antes dele abrir a matraca, o cara começa a ter uma caganeira e revela pra irmã que ele foi mordido pelo lobisomem e agora se tornou um deles. Antes da mulher virar patê, o Van Helsing chega no rolê e tenta atirar no danado, que acaba
acaba fugindo pro centro do vilarejo. É aí que o prefeito fajuto do local vira a marmita do peludão e Van Helsing e Ana não vem outro jeito a não ser seguir o danado até o castelo do Drácula. Ok, deixa eu pensar aqui. Já deu pra perceber que não faz muito sol na Transilvânia, correto? Sendo assim, a galera vai precisar improvisar um pouco de luz solar portátil, que olha só, é justamente o que Carl estava desenvolvendo em Roma. Sendo assim, eles poderiam se infiltrar no local e espalhar umas granadas de UV por lá, eliminando os vilões sem um pingo de suor. Esquece isso, porque eles vão de mãos abanando e descobrem que tem vários casulos no porão do castelo. Isso mesmo que vocês estão pensando, os próprios filhos de Drácula. Como o vampirão e as suas cunhãs não estão vivos, é óbvio que as crias também não estão, e é exatamente por esse motivo que o vampirão precisa de Vulcan, já que a sua transformação tem o poder de gerar energia para trazer os filhos de volta à vida, ou seja, exatamente a mesma coisa que o Dr. Frankenstein estava desenvolvendo com seu monstro barra filho. Tá, mas qual que é o sentido disso? Eu também não entendi, mas eu acho que o roteirista devia saber. Infelizmente o experimento dá certo e vários morcegos júnior saem dos casulos para se alimentar dos habitantes do vilarejo, o que dá 11 presuntos para nossa conta. O Van Helsing por sua vez está focado na missão e vai para cima do Drácula, só que nada funciona para destruir o FDP, mesmo depois de tentar atravessar uma estaca no coração dele e mostrar um crucifixo pro vilão. É aí que o vampirão diz para ele parar de passar vergonha e pergunta se Van Helsing não se lembra do passado dos dois, já que aparentemente eles têm muita história. Antes que o round final se inicie, os vampirinhos trainee começam a pipocar, já que a energia do lobisomem não era potente o suficiente para dar vida eterna para eles, e isso abre a oportunidade para Ana e Van meterem um pé de lá. A dupla dinâmica decide brincar de tirolesa e aterrissam no moinho destruído no começo do filme, porém a parada tá mais podre do que uma goiaba no calor de Salvador, já que eles caem num buraco e dão de cara com o Frankenstein, que a gente descobre estar vivo ainda. O monstro fala que tá de boa no rolê e que quer apenas continuar vivendo. Não bastando isso, ele também revela que o único que pode oferecer a energia necessária para trazer os morcegões bebês de volta à vida é ele mesmo, e avisa que Drácula não pode colocar as mãos nele sob nenhuma hipótese. Ok, uma ideia aqui para resolver esse problema seria finalizar o Frankenstein naquela mesma hora, já que se ele fosse destruído, Drácula jamais conseguiria uma fonte energética forte o suficiente para reviver os capirotinhos. Pega ele, frita ele, faz purê. Só que infelizmente o Vulcan transformado em lobisomem vai atrás do trio e percebe que o monstro ainda tá vivo, correndo pra caguetar pro Drácula, que agora tem controle sobre ele por algum motivo que o roteiro quis. Nesse meio tempo vemos Carl colocando o Bingolinho em campo com uma camponesa que ele tinha salvado, só que o cara tá tão noiado que acaba vendo um quadro se mexendo e mostrando um fight entre um vampiro e um lobisomem, revelando que existe uma lenda de que apenas um lobisomem pode destruir o Drácula. Ah pronto, agora virou filme de Harry Potter. É então que o trio Parada Burra se torna um quarteto e eles chegam à conclusão em que precisam proteger o Frankenstein a qualquer custo, decidindo levá-lo pra Roma e consequentemente pra Ordem Sagrada. Só que mano, eles bolam o pior plano geográfico que vocês vão ver na história do cinema. Eu digo isso porque eles decidem ir por terra, sentido Hungria, ou seja, por uma região que tem menos luz solar do que onde eles estão no momento. O que eu quero dizer é que eles vão se tornar alvo fácil dos vampiros, que estarão protegidos pelo céu nublado. Muito bom. Se liga nesse mapa que eu coloquei na tela pra vocês. Os idiotas estão indo no sentido noroeste para chegar na Península Itálica, sendo que nesse caso a melhor atitude seria ir no sentido sudeste, dessa forma pegando o navio no Mar Negro e atravessando o canal de Istambul até o Mar Mediterrâneo. A gente tem que considerar que a velocidade do navio é muito superior ao dos cavalos, e passando por esse caminho eles estariam protegidos, já que essa região faz um calor da peste, e é muito mais ensolarada do que as montanhas por onde eles escolheram passar. Dane-se, porque eles não me escutam e seguem viagem pela Hungria. Não demora muito para eles se verem perseguidos pelas vampiras cunhãs, que atacam a carroça. Porém, Van Helsing e Ana previram que isso aconteceria, e o caçador pula do veículo deixando as esposas de Drácula correndo para salvar o monstro. No entanto, uma delas vai atrás do preju, e ao abrir a carroça percebe que Carl tinha armado uma bomba de estacas, que explode na hora H e manda a Mortícia do Paraguai aí pro submundo da podridão. Agora vocês devem estar se perguntando, cadê a porcaria do monstro? Então, Van Helsing mandou Ana e Carl viajar em outra carruagem, enquanto o caçador iria atrair a atenção dos vilões. Dessa forma ele serviria de isca para eles fugirem com o Frankenstein. Caramba, Ed, ótimo plano, eles devem estar quase chegando em Roma, não é verdade? Então seria ótimo se eles não tivessem a menos de 50 metros do Van Helsing. Pra que raios que você usa uma isca se você vai passar pelo mesmo local que ela? No, God, please, no! No! Com esse plano genial, não demora muito pra Vulcan rastrear a segunda carruagem e atacar a galera, derrubando o veículo no chão. Van Helsing se junta à batalha e atira no irmão de Ana, mas assim como o Iluminado aí, ele também consegue ser mordido.
fugido. Antes que Ana possa chorar as pitangas, ela é sequestrada pela última esposa de Drácula, que a leva pro castelo medonho. Nesse momento, Van Helsing poderia usar a racionalidade e levar o monstro Frankenstein pra Ordem Sagrada, mas não, porque ele prefere pensar com a cabeça de baixo e parte para um episódio de trato feito, propondo trocar o monstro por Ana, sendo que Drácula aceita a proposta. Não sou enganação, sou pura fechação, tá? Só que o caçador é malaco e tranca o monstro em uma cripta pra mantê-lo em segurança. Porém, os zumbis aparecem do nada e levam Frankenstein pro vilão, que fala que Van Helsing não é tão inteligente assim. Contudo, troca-troca acaba acontecendo de forma involuntária, sendo que Van Helsing e Carl resgatam Ana e escapam dos convidados do baile de máscara, que se revelam vampiros sedentos pela groselha deles. Infelizmente, Frankenstein acaba sendo levado pelo vilão e os dentuços passam a perseguir o trio. É aí que convenientemente descobrimos que Carl tinha levado uma bomba de glicerina dessa vez, que ele não perde tempo a usar a parada pra derreter todos os catiços. Peraí, se ele tinha essa arma esse tempo todo, por que ele não deu uma pro Van Helsing jogar no Drácula? Cara, o vampirão já tinha se mostrado um FDP arrogante que chegou a zombar das armas que Van Helsing portava. Como aquela tecnologia desenvolvida por Carl era relativamente nova, é óbvio que o vilão não a conhecia e não fugiria da provocação, sendo derretido ao entrar em contato com a bomba. Dane-se, porque os nossos heróis tentam fazer os 2 neurônios e meio que eles têm na cabeça funcionar, na tentativa de bolar um plano para resgatar o monstro Bondade. Eles voltam pro castelo de Ana e Carl explica que Drácula é filho de Valérius, o Velho. Quando o Conde foi morto em 1462 pela mão esquerda de Deus, Drácula fez um pacto com o capeta, sendo revivido no processo. A Ordem Sagrada do Vaticano mandou Valérius finalizar o seu filho, dessa forma fazendo com que ele obtivesse a salvação para toda a sua família no paraíso. Só que o velho foi incapaz de despachar o seu único filho pro além e preferiu aprisionar em uma fortaleza de gelo, que convenientemente é aberta por Van Helsing, que usa a escritura de um fragmento dado a ele pelo cardeal da Ordem. O trio então invade a festa VIP do Drácula e Van Helsing acompanha e encontra o monstro, que revela que Drácula possui a cura para licantropia, ou traduzindo para o português, mordida de lobisomem. Frankenstein explica que a única criatura que pode acabar com Drácula é justamente um lobisomem, contudo, apenas um que for capaz de resistir ao controle do vampirão, o que Velka não conseguiu fazer. Sendo assim, Drácula sempre temeu que um lobisomem maromba se revoltasse contra ele, e portanto pediu para os seus capangas criarem uma cura e tirar as habilidades desse suposto rival que até o momento nunca tinha surgido. É então que os nossos heróis têm uma ideia sensacional: se separar. Oh, cara, de novo! Já que Van Helsing diz que a sua transformação será irreversível após a meia-noite, e ele precisa desesperadamente mandar o Drácula se ferrar antes da última badalada do relógio. Ana e Carl, por outro lado, vão atrás da cura e enfrentam o capacho Igor e a última cunhã ainda de pé. Enquanto isso, Van Helsing tenta libertar o monstro, mas é atingido por um raio, dando vida aos filhos de Drácula. Peraí, eles sabiam que o plano do vampirão era usar a porcaria da eletricidade nos filhos e não tiveram a capacidade de levar uma manta de borracha para impedir que a carga elétrica fosse conduzida pelo corpo do Frankenstein? Ninguém se importa. Esquece isso, porque Drácula e Van Helsing finalmente se transformam em suas formas bestiais e lutam em mais um episódio de Trocação. Como Drácula tá comedinho, ele retorna à sua forma humana para bater um papo e resolver a treta de forma democrática. É aí que ele revela que foi Van Helsing quem o matou no passado, pois ele era a mão esquerda de Deus e se oferece para restaurar a memória do caçador. Van Helsing, porém, passa a oportunidade adiante e finaliza Drácula após voltar à sua forma de lobisomem, pipocando todos os morcegos Júnior no processo. Com a batalha vencida, Ana chega no cangote do lobão e injeta a cura em Van Helsing, porém o monstro perde a consciência humana e arranha a Romena definitivamente. O mais bizarro é que todo mundo aí tem arco e flecha e umas bestas cavernosas, o que Ana poderia ter usado para disparar a cura nele sem se expor ao perigo de se aproximar. Dane-se isso, porque no final vemos Van Helsing e Carl queimando Ana em um penhasco com vista pro mar, enquanto Frankenstein parte de jangada de lá. É na última cena que Van Helsing vê o espírito de Ana se reunindo com a sua família no paraíso, depois de finalizar o Drácula finalmente. Que merda, hein? É então que o caçador e Carl partem em direção ao pôr do sol, para mais uma aventura que nunca aconteceu no cinema. Van Helsing teve péssimas avaliações da crítica e medianas do público, mas no geral ninguém gostou muito desse filme, inclusive eu, que desde a primeira vez que eu assisti com os meus 12 anos de idade, sempre achei um porre. 2 horas e 20 minutos de filme, sendo que facilmente dava pra cortar 40 minutos dessa obra. O diretor enche linguiça nas cenas de perseguição até não poder mais, é sério.
sério, o último ato desse filme tem tanta pirueta que eu desenvolvi labirintite. O senso de humor também não funciona, as atuações são cafonas e nem mesmo Hugh Jackman e Kate Beckinsale se esforçam pra fazer alguma coisa diferente. Os efeitos especiais, por outro lado, continuam bem legais e a trilha sonora tem o seu destaque, porém o resto é uma porcaria e cheio de conveniência de roteiro. O mais triste é que quem dirigiu esse filme foi Steven Sommers, o mesmo cara que comandou os 2 filmes de A Múmia, saga que eu adoro e que inclusive já tive o prazer de derrotar o primeiro filme, que aliás vocês vão poder ver o vídeo daqui a pouco. Sendo assim, a minha nota pra Van Helsing é um 5. Nas bilheterias o filme fracassou feio, tendo custado 170 milhões de doletas para um faturamento de apenas 300, o que engavetou a continuação na hora. A Universal confirmou o reboot desse filme, que daria início a mais uma tentativa de criar um universo compartilhado de monstros, mas desde 2020 a gente não tem nenhuma atualização. Galera, segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo pra vocês aí na tela e considere ser membro do canal para ter acesso antecipado aos meus vídeos, selos e figurinhas exclusivas, participar de votações e ter o seu comentário respondido com prioridade. Tudo isso por apenas R$5 por mês, o que não dá nem pra comprar uma barrinha de chocolate meia boca. Sem mais delongas, bora pra contagem de presuntos. O total de corpítios em Van Helsing foi de 60 presuntos, e o troféu presunto de ouro vai pra última esposa Cunhã finalizada. Galera, eu tô deixando uma playlist também aí chamada Monstros Feios, onde tem vários filmes desse estilo que vocês vão curtir ver meus vídeos de derrotar. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!